Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais, hein? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Hoje a gente vai falar sobre a história da fotografia. Todo mundo aí eu tenho certeza que gosta de tirar foto, de registrar os seus momentos aí no seu dia a dia. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a história da fotografia? Como é que a gente chegou até esses aparelhinhos aqui que tiram foto bonitinho aqui? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história então? Vamos lá? A fotografia primeiro. O que é uma fotografia? Fotografia é uma técnica de reprodução de imagens que usa como base a luminosidade. Então, através de um flash de luz, eu consigo captar uma imagem. A origem dessas ideias de se registrar esses momentos, a gente tem relatos de que até 350 a.C. já se faziam esses registros, sejam de maneiras diferentes, mas já tinha. Mas fotografia, como a gente conhece hoje, tem a origem em 1826, lá na França, com um francês chamado Joseph Niepce. Então, ele realizou a primeira fotografia, como a gente está vendo aqui na tela aqui. Esse foi o primeiro registro de fotografia que a gente tem origem, que a gente tem registrado. Logo depois, surgiu um novo jeito de tirar fotos, que foi nada mais nada menos do que o daguerreótipo. Esse nome complicado aí consistia em uma técnica que era capaz de captar a imagem e gravar em vidro. Muito diferente do que a gente tem hoje, né? Mas o daguerreótipo fazia esse processo. E ele foi inventado por um senhor chamado Louis Jacques Mandé Daguerre. Por isso o nome daguerreótipo, que tem o início da palavra tendo o sobrenome Daguerre, daguerreótipo. Então ele criou esse novo jeito de captar a imagem. Como a gente viu nas aulas passadas, todas as invenções elas são lineares, né? Elas passam por etapas até chegar no que a gente conhece atualmente. E com a fotografia não foi diferente. Alguns anos depois surgiu um novo jeito de tirar foto, que nada mais, nada menos que o calótipo. O que é o calótipo? O calótipo é um novo jeito que eles inventaram de fotografar, com muito mais nitidez e um processo de fixação de imagem bem melhor do que o daguerreótipo, que fazia essa reprodução dessas imagens em vidro. O calótipo já não, ele fazia em filmes que eram revelados, como a gente passou a utilizar logo depois. A gente deixou o daguerreótipo de lado e começou a utilizar as técnicas do calótipo para registrar essa imagem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eram esses filmes, hein? Mas e a foto colorida, já que nessa época ainda era sem cor? Nessa época, na época do calótipo, a gente ainda não tinha cor. Um pouco depois, em 1861, um senhor chamado James Clark desenvolve um sistema de tirar fotos coloridas, mas tinha um porém. As fotos dele só tinham duas cores. Já pensou a gente tirar foto hoje em dia só com duas cores? Naquela época eles tinham o vermelho e o azul somente. Eles não conseguiam definir as outras cores. Então, isso fez com que o processo era um pouquinho complexo. Então, eles deixaram de lado e continuou com as fotos preto e branco, até que se chegou nas fotos coloridas com todas as cores como a gente conhece hoje. Esse aqui é o aparelho daguerreótipo que eu trouxe para vocês. Era um caixote de madeira bem complexo e para você tirar foto você tinha que ficar parado em frente à câmera durante lá cerca de 1 ou 2 minutos até que ela conseguia fazer a captura dessa imagem. Se você se movimentasse como eu estou fazendo aqui agora, ela não conseguia captar a imagem. Então, era bem complexo e bem complicado de se utilizar o daguerreótipo. Lembrando que ele fazia reproduzir as imagens em vidro, não em papel, propriamente dito, como a gente conhece hoje, viu? Esse aqui é o calótipo. O calótipo, ele chegou para modernizar a fotografia de vez. Então, ele funcionava de duas etapas. Aqui eu trouxe para vocês aqui na esquerda como era o calótipo. Você percebe que ele é bem menor e bem mais moderno já. Mas ele fazia essa captura dessa imagem em duas etapas. Ele capturava a imagem negativamente, ou seja, sem nitidez, e para revelar os detalhes dessa fotografia, eu tinha que passar por um processo de revelação, que era um processo químico, onde eu pegava essa foto, misturava ela a alguns elementos químicos, deixava ela secando lá no varal, igual a gente deixa as roupas lá,
até que era revelado essas fotografias e eu tinha a fotografia nos detalhes, assim como eu tenho um exemplo aqui na tela aqui. Esse primeiro exemplo aqui, que é a fotografia do meio aqui, logo do lado do calótipo, é a fotografia em negativo, que é sem os detalhes. E a outra é a foto revelada. À direita aqui eu tenho a foto revelada, que é nada mais nada menos que a foto revelada lá, prontinho, bonitinho, todos os mínimos detalhes lá. Mas a qualidade é bem superior ao daguerreótipo. Essa aqui é a primeira foto colorida que o James Clerk tirou lá em 1861. Ela está exposta em um museu lá na França. E percebe que eu tenho apenas duas cores nítidas, um leve avermelhado e um azul, e o preto e o branco claro, como a gente já tinha. Então eu não tenho as outras cores ainda definidas na fotografia. Mas como foi o processo de popularização, ou seja, quer todo mundo utilizar essa nova tecnologia? No final do século XIX, os aparelhos fotográficos, os calótipos, surgiram novos modelos também de câmeras fotográficas e passou por um processo de popularização. Então eu comecei a contratar os fotógrafos para registrar momentos especiais, que eram aniversários, casamentos, solenidades importantes da época, eventos políticos e assim por diante. Então eu contratava o fotógrafo para registrar aqueles momentos. Assim como a gente tem a figura do fotógrafo hoje, mas naquela época ele era muito mais utilizado, já que ele era o único que detinha o domínio daquela tecnologia, já que eu não tinha as câmeras portáteis que eu levava de um lado para o outro, como a gente tem hoje. As primeiras câmeras portáteis, elas surgem no final do século XIX por uma empresa chamada Kodak. Certamente seu pai, sua mãe, seu avô deve lembrar dessa marca, que era muito famosa há anos atrás. Hoje ela não existe mais. A Kodak, ela lança a primeira câmera portátil, ou seja, que eu conseguia transportar ela de um lado para o outro. Então ela revolucionou o mundo da fotografia naquela época. Alguns anos depois, em 1935, ela introduz os filmes coloridos. Então a fotografia colorida, já com todas as cores, surge para todo mundo, principalmente nas câmeras portáteis. E em 1963, eu consigo tirar fotos instantâneas, aquelas aparelhos que eu tiro foto, que ela imprime a foto na mesma hora lá. Aquilo foi uma revolução na fotografia no mundo todo. Isso aconteceu em 1963. No Brasil, a gente não teve tanto o uso dessa tecnologia, já que ela surgiu lá nos Estados Unidos. Em 1990 surgem as primeiras câmeras digitais, mas elas começam a se popularizar principalmente no início dos anos 90. Então, no início dos anos 90, há o boom das câmeras digitais e todo mundo começa a comprar as câmeras digitais. Aqui eu trouxe para vocês aqui a primeira câmera portátil aqui na esquerda, que a Kodak lança lá no final do século XIX. Percebe que ele é um caixotão grandão, tem até uma alcinha para eu carregar ela de um lado para o outro. Já à minha direita eu tenho uma câmera dos anos 90, bem tradicionalzona. Tem também uma alcinha, se você puder reparar aqui do lado, que eu poder colocar ela no braço para mim não deixar ela cair no chão. Tinha todo um esquema lá preparado para eu transportar ela. Tinha aqui, bem no centro aqui, eu tinha o protetor da lente, que ele só abria quando eu ia tirar a foto, era bem sofisticado. E aqui embaixo eu tenho os filmes aqui que eu tirava as fotos. Eu colocava esse filme dentro da câmera e a partir do momento que eu apertava o flash, ela fazia captura da imagem nesses negativos, que depois eu tinha que ir até uma pessoa que tinha o domínio das técnicas para fazer essa revelação dessas fotos, que transformar ela no papel, no álbum bonitinho, que depois eu colocaria lá no meu álbum e guardaria essas fotos. Depois surgiu nas câmeras digitais, lá no início dos anos 2000, elas começam a se popularizar e todo mundo começa a ter acesso às câmeras digitais. Então eu tirei lá uma foto, a foto ficou ruim? Ah não, não ficou boa, então eu apago. Ah, ficou boa? Beleza, vamos tirar outra então, agora próximo e assim por diante. Então eu consegui tirar várias fotos e as que eu não gostasse eu poderia apagar e eu conseguiria utilizar a impressora para imprimir essas fotografias com a qualidade altíssima, eliminando o processo de eu revelar esses filmes e poder possivelmente, então, aquelas pessoas que eu tinha que pagar para revelar as minhas fotos não existe mais. É mais fácil eu ir apenas em alguém que tem impressora lá, eu pago para ele imprimir, ou se eu tiver impressora em casa, eu imprimo as fotografias com a qualidade altíssima. E hoje em dia eu tenho uma outra facilidade muito grande, que é o famoso celular. E as famosas selfies que facilitaram, se popularizaram aí, principalmente com as redes sociais. A demanda por fotografias aí aumentou bastante, já que eu tenho uma facilidade muito grande para
expor essas fotos, né? Não mais guardar ela num álbum, como a gente fazia há alguns anos, principalmente nos anos 90 lá. Então, essa foi a evolução da fotografia. Ela passa por um processo gradativo de evolução, lá do daguerreótipo, daquele caixote de madeira, até a gente chegar nas câmeras digitais e possivelmente chegar hoje no aparelho celular que tira fotografias com alta resolução, com muita qualidade, consigo gravar vídeos e assim por diante. Vamos para a nossa atividadezinha de revisão de hoje, então? Hoje eu preparei uma atividadezinha de revisão muito simples para a gente. Vamos fazer uma reflexão, então, da nossa aula de hoje, então. Então, você vai gravar um vídeo respondendo as minhas questõezinhas aqui oralmente, viu? Você costuma fotografar o seu dia a dia? Responde pra gente lá, conta pra gente lá no vídeo. Qual aparelho você utiliza para fotografar o seu dia a dia, para filmar o seu dia a dia? É o celular? É uma câmera digital? Assim como essa aqui que eu mostrei para vocês aqui? Tem muita gente que ainda tem, hein? Eu mesmo tenho uma dessa aqui em casa ainda. Então vamos lá para a nossa atividadezinha 2. Tire uma fotografia de você realizando as atividades, já que a gente está em home office, infelizmente a gente não pode estar presente lá na escola. Vamos tirar uma fotografia de você realizando as nossas atividades aqui, para a gente fazer o nosso álbum fotográfico de todos os alunos da sala, vamos? Então, estou esperando a fotografia de todos vocês, hein? Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp que eu respondo para vocês. Se possível for, a gente faz uma chamada de vídeo esclarecendo todas as dúvidas, viu? Tchau, tchau, pessoal.